M Recife. Apresentação Mário Neto. 9h21, no momento em que o estado de Pernambuco vive mudanças estruturais na sua economia, que cresce mais do que a média nacional, a inovação tornou-se imprescindível para as empresas pernambucanas que querem se manter competitivas ainda. Ainda mais nessa época em que o estado se conecta cada vez mais ao mercado global. E o projeto Pernambuco Inovador, uma iniciativa do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação em parceria com o Porto Digital e apoio da CNI-FIEP, Ministério da Ciência e Tecnologia, tem como objetivo a criação de um ambiente favorável à inovação com base nas tecnologias de informação que contribuam de forma efetiva para o desenvolvimento do Estado. Nós vamos conversar um pouco mais a respeito do assunto com a diretora comercial do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação, Rosiane Gonçalves. Diretora, bom dia. Bom dia, Mário Neto. Bom dia, ouvintes. É um programa que já foi lançado em 2009 e já teve vários eventos, não é isso? Exato, Mário. Eu vou fazer um pequeno retrospecto, tá certo? Primeiro, a propósito da justificativa. Por que nós tomamos a iniciativa junto com o Porto Digital e com o apoio dessas instituições que você já referiu para tratar esse tema? Por entender que isso faz parte da estratégia de desenvolvimento da economia de Pernambuco, que vive esse momento favorável que você citou. Então, o fortalecimento da capacidade competitiva dos setores produtivos do Estado tem crescido realmente acima da média nacional. E nós entendemos que o principal vetor de transformação tem sido a inovação. Como também através de pesquisas feitas por diversas instituições, inclusive mundiais, identificou-se que no Brasil o nível de inovação é muito baixo, em Pernambuco não é diferente. Nós nos unimos a essas instituições que têm credibilidade e tradição com relação à inovação e à tecnologia da informação para tentar contribuir, o Sistema Jornal do Comércio, com a mudança desse quadro, com a instituição da cultura da inovação no Estado. Né? Então, para isso, nós criamos esse projeto que basicamente fomentou durante esse tempo todo, mais de um ano, o tema inovação inserido dentro do contexto dos avanços produtivos, os principais, como polo terceiro, fruticultura e ainda serviços como transporte, mobilidade, educação, saúde. Foram 10 fóruns ao todo, né? Foram 10 fóruns e a partir desses fóruns, das discussões com especialistas em cada área, nós fomentamos esse tema nas páginas de economia do jornal durante pelo menos 12 meses. Né? E agora, o primeiro objetivo, a gente tem 2 objetivos primários nesse projeto. O primeiro era isso, era colocar em pauta, discutir as oportunidades, os gargalos, as perspectivas para se instituir no meio empresarial a cultura da inovação. O segundo, estimular mesmo as práticas inovadoras. O Brasil fica em 78º lugar no mundo em termos de inovação. E com relação a Pernambuco a gente não tem esse ranking, mas deve ser ainda mais carente de informação, pela falta de cultura mesmo do empresariado. É verdade. E que resultados básicos nós temos dessa primeira etapa aí, após os fóruns? Bom, o objetivo era esse, era tratar esse tema, colocar em pauta, discutir, fazer com que, massificar na verdade informações que a gente sintetiza num caderno que circula amanhã no Jornal do Comércio. Eu gostaria de falar disso em seguida. Mas o segundo objetivo desse projeto era também estimular práticas inovadoras entre as instituições governamentais, entre as empresas privadas e os próprios estudantes. Né? E aí a gente criou o Prêmio Pernambuco Inovador, com 3 categorias, uma inovação para o mercado, que justamente busca a melhoria de competitividade das empresas privadas. Né? A inovação para o governo, que busca assim, ampliar resultados de ações governamentais, que melhora a eficiência do serviço público, etc., para a população. E, por fim, inovação para a sociedade com foco na inclusão social e a promoção de cidadania. E aí, nesse caso, a gente vai premiar empresas privadas ou empresas de tecnologia, que são privadas também, eventualmente, e ainda os estudantes. Foram inscritos 67 projetos, isso foi considerado pelas instituições todas como um número muito bom, tendo em vista que é o primeiro. Desses foram selecionados 22 trabalhos e nós vamos divulgar ainda em final de julho, começo de agosto, os 8 vencedores. Interessante. Bom, e isso certamente vai estar resumido nesse caderno especial o caderno especial circula amanhã, intitulado Pernambuco Inovador. Eu queria chamar a atenção dos ouvintes
para lerem o caderno, que está muito bem editado pela equipe de processos especiais do jornal. E nele a gente vai ter, por exemplo, entrevista com o presidente do Porto Digital e com Silvio Meira, que é uma referência em tecnologia, né, da informação no mundo até. Silvio Meira é o cientista-chefe do CESA, que é o Centro de Estudos de Sistemas Avançados do Recife. E ainda iniciativas como das instituições como CNIF e EPIC, que são nossos apoiadores, que buscam conscientizar o empresariado da necessidade de inovar. Eles têm uma agenda para inovação e promovem vários eventos, principalmente ainda os em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, mas estão chegando aqui através da FIEP, né, que é a Federação das Indústrias de Pernambuco. Isso tem resultado muito bom. Eles têm traçado uma agenda de inovação junto ao empresariado e às indústrias. E fala ainda sobre o que as empresas de TI têm a dizer sobre a economia tradicional, como elas podem contribuir com a economia tradicional. Trata ainda de financiamento para inovação. A gente tem uma cartela enorme de possibilidades que vão desde juros baixos, com alguns, como FINEP, enfim, até recursos não reembolsáveis, né, a fundo perdido. Se for para inovação, o projeto é aprovado, enfim. Bom. E muitas vezes sobra essa verba que não é cumulativa de um exercício para o outro e o empresariado não busca esse incentivo. Claro. Agora, então, para finalizar, esse caderno, as pessoas que estão interessadas, elas vão encontrar esse caderno especial onde? No Jornal do O Comércio? Jornal do Comércio é amanhã, edição de domingo do Jornal do Comércio, intitulado Pernambuco Inovador. Vale a pena a leitura. Muito interessante, né? Até para que se atualizem em relação a essa questão, essa área, como são esses projetos, enfim. Isso. Muito interessante. Rosiane Gonçalves, muito obrigado então pelas suas informações. Eu que agradeço a oportunidade. Um bom dia para vocês todos. Bom dia. Começamos com a diretora comercial do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. Então, se você está interessado aí em saber que projetos são esses, como é que o Pernambuco Inovador tem funcionado, enfim, adquira o seu Jornal do Comércio amanhã, porque aí vem um caderno especial, muito bem elaborado por toda a equipe aqui do Jornal do Comércio, do Sistema Jornal do Comércio e Comunicação, trazendo todas essas informações a respeito do assunto. São 9h28 agora.